uma dúvida que é relevante, né? A gente tem que pensar nisso, afinal a gente está num momento bem complicado da nossa economia, né? Nós somos brasileiros e sabemos como o Brasil não é para amadores, né? A gente sempre tem que estar se equilibrando aí na corda bamba, né? Fazendo os pratos girarem a todo momento. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Segredos.ppt. Aqui eu vou ajudar você a entender como se destacar na sua carreira fazendo apresentações impactantes e criativas. Eu sou Wagner Rodeiro, designer, educador e especialista em apresentações. E o nosso tema de hoje, do nosso programa de hoje que a gente está fazendo aqui é: vale a pena pagar pelo PowerPoint? Será que ainda vale pagar por esse programa para produzir as apresentações? Vamos conversar um pouquinho sobre isso hoje. Mas antes da gente entrar no tema de hoje, aproveita e já deixa aqui o seu like, já se inscreve no canal e ativa o sininho, rapaz, para receber sempre notificações de quando sair novos episódios de Segredo PPT e dos outros vídeos que eu publico aqui nesse canal do YouTube, tá bom? Também não deixa de se inscrever nas minhas outras redes sociais, pode procurar lá por Wagner Rodeiro, que você vai me encontrar nas outras redes sociais, Facebook, Instagram, LinkedIn. Eu tô lá para a gente conversar um pouco mais sobre apresentações impactantes e criativas, ok? Vamos lá! Então vamos começar falando um pouquinho aqui sobre essa questão de pagar pelo PowerPoint. Primeira coisa que eu tenho que esclarecer aqui é que esse episódio não está sendo patrocinado pela Microsoft, por qualquer outro concorrente, não é nada disso. A gente aqui vai ter uma conversa bem franca e bem aberta sobre as questões, digamos assim, monetárias que envolvem possuir ou não um software para a produção de slides, tá certo? E como é que essa dúvida chegou até mim, né? Como é que eu comecei a pensar um pouco mais disso? Bom, tem muita gente aí que fala, vem falar comigo e acaba falando: eu tô trocando PowerPoint porque está muito caro para manter, tem muita alternativa gratuita na internet, então a gente tô optando por outras coisas, vou economizar nisso aqui. Tudo bem, né? Cada um sabe aí onde o calo aperta, né? Então pode procurar algumas alternativas gratuitos, Até a gente já falou sobre uma aqui, que foi o Google Slides, Tivemos um programa aqui falando só sobre essa alternativa. E aí, assim, tem muita gente também que me diz: eu não preciso dele, tem essas alternativas gratuitas, o que eu fazia com o PowerPoint, eu faço tudo com elas. Aí eu fiquei pensando, será que ele está certo mesmo? Será que está na hora a gente rever os conceitos e migrar para uma solução gratuita, Abandonar um pouco esse ambiente Office, no caso nosso aqui, o PowerPoint, para migrar para uma solução gratuita, É uma dúvida que é relevante, A gente tem que pensar nisso, afinal a gente está num momento bem complicado da nossa economia, Nós somos brasileiros e sabemos como o Brasil não é para amadores, A gente sempre tem que estar se equilibrando aí na corda bamba, Fazendo os pratos girarem a todo momento, e na economia também é assim, Afinal, a gente está saindo, graças a Deus, saindo aí de um período de pandemia que foi muito pesado. Quem pôde, ficou em casa, quem não pôde teve que sair para a rua, se expor, Essa tensão toda que gerou. E tudo isso agora está culminando num momento da economia que, eu não vou entrar aqui em detalhes e nem falar sobre política, sobre essas questões, não é isso, mas todo mundo está vendo aí que o país está numa crise braba, não só o Brasil, mas o mundo todo, mas aqui a coisa está pegando mesmo. E realmente, se você for parar para pensar, o pacote Office, onde o PowerPoint está incluído, e aqui um detalhe importante a gente dizer, que a gente não consegue pagar pelo PowerPoint individualmente, Eu não consigo ter só o PowerPoint no meu computador, fazer isso. Ele vem num pacote da Microsoft, que é o Office hoje, o Office 365, que é essa versão que você compra diretamente aqui com a Microsoft, que você pode fazer uma assinatura, até você pode pagar por mês um valor X, tá? É uma coisa assim, é um investimento que cabe a cada um medir se cabe no seu orçamento ou não, mas que realmente tem uma relevância. Se você for pensar hoje, isso dados aqui que eu pesquisei agora em pouco, no próprio site da Microsoft. Pode ser que quando você estiver vendo esse vídeo, mais daqui a alguns anos, daqui a alguns meses, não sei, esse valor tenha mudado. Mas nesse momento que eu estou gravando esse vídeo agora, a gente tem um valor anual para o Office, que seria aquele valor com mais desconto. Isso falando para uma assinatura, tá? Uma pessoa só
pagando por esse pacote Office, que, claro, vamos lembrar que não inclui somente o PowerPoint, vai incluir o Microsoft Word, o Excel, o OneNote, várias outras aplicações que a Microsoft distribui através aí da bandeira do Office, né? Então vamos pensar, o valor para esse pagamento anual está saindo hoje, né, pela quantia de R$359. Você fazer um pagamento de uma vez, tá? Em cash ali, ó, na hora. Então é um valor meio pesado. O valor mensal, mais ou menos, né? Você consegue fazer um pagamento mensalmente para usar as ferramentas da Microsoft pelo valor de R$36 ao mês. Se você for fazer a conta aí 12 vezes 36, você vai sair com um valor anual de R$432, né? Uma diferença considerável se você for comparar com o valor do pagamento anual, mas que realmente pesa no bolso, né? De quem é produtor, de quem quer ter slides. Então a gente precisa pensar sobre isso. Alguém pode dizer, mas eu tenho isso aqui, quem paga é a minha empresa. Ok, tudo bem, né? Se você tem essa condição, se você tem essa possibilidade na empresa de fornecer isso aí, ótimo, beleza, maravilha. Mas nem toda empresa também tem, isso também pesa, né? Não se engane que a tua empresa também paga por essa licença, paga para usar esses softwares lá dentro. Então, pode ser, quem sabe, né? A gente nunca sabe o que pode acontecer, quem sabe vocês tenham que mudar. Então é importante a gente pensar nessas questões. E o que está acontecendo, né? Houve um surgimento de uns tempos para cá, isso não é de agora, até de antes da pandemia, tem muita coisa gratuita aí na internet. A gente, como já falei aqui, do Google Slides, que é uma versão gratuita do próprio Google, que você está dentro lá daquele ambiente, né, de workspace do Google, né? Agora chama Workspace, para não ficar parecido com Office, né? O Google chamou de Workspace, em que inclui um editor de texto, um editor de planilha e um editor de apresentações, que no caso é o Slide, e tem outras coisas também agregadas aí. E aí a gente pode falar um pouquinho, assim, só não é o nosso foco aqui, a gente vai discutir mais um pouco sobre essa questão do valor do PowerPoint, mas existem aí várias alternativas. As mais conhecidas são essas do Google Slide, que a gente já falou aqui, e uma que tem surgindo é o Canva. O Canva, que é esse site canivete suíço de design gráfico que surgiu há alguns anos, que é uma ferramenta bastante interessante, e mesmo na sua versão gratuita, para quem não tem muita noção, o Canva tem muitas opções, e até hoje ele engloba também apresentações, né? Tem lá opções para você criar os seus próprios slides, tem como você apresentar. Eu não vou falar sobre as ferramentas do Canva, que não é o nosso foco aqui hoje. Se você quiser que eu fale um pouco mais sobre o Canva, como que usar ele nas suas apresentações, deixa aqui um comentário para mim que a gente pode sim fazer um programa voltado para isso. E vários outros, né? O próprio Google Slides, o Canva, tem vários. Tem os Open Offices da vida, né? Que você também tem softwares para criar apresentações, que no caso, o Google Slides e o Canva têm um diferencial de serem online, né? Você consegue acessá-los de forma direta online, né? Diferente do PowerPoint, que no caso, na sua maioria, ele tem que ser instalado aqui no desktop para que você tenha toda a gama, né, de recursos dele para usar. Mas vamos pensar o seguinte, será que a Microsoft ficou parada nesse caminho? Falou assim, deixou esses gratuitos seguir? Na verdade, não. Na verdade, a Microsoft já vem há algum tempo se mexendo nessa questão de pegar esse público que vai atrás de alternativas gratuitas, ou até como um teste, por exemplo, no caso do Canva, né, que o Canva tem duas versões. Tem uma versão que você pode usar gratuita e tem uma que você vai lá e paga todo mês, igual aqui a gente estava falando do Office 365, tá certo? Então a Microsoft lançou uma coisa muito interessante que ela tem dois produtos, né? Um é o Office 365, se você quiser chamar assim, você paga essa mensalidade ou um valor anual, e o outro é o Office Online, que é uma ferramenta gratuita que você pode usar online o PowerPoint. Olha só que coisa maluca. Essa é uma opção que a Microsoft já tem há algum tempo, como eu falei, e que ele permite sim, não só o PowerPoint, você pode usar várias aplicações do Office de forma gratuita, fazendo uma conta Microsoft, muito similar ao que o Google já faz há algum tempo, né? É uma forma de reação. Mas ele tem, claro, algumas diferenças, principalmente do Office de desktop, né? O Office que vai instalado aqui na sua máquina. E aí, isso que eu quero falar um pouquinho. Será que vale migrar para essa opção gratuita do PowerPoint e abandonar a versão paga de uma vez? E abandonar a versão paga, né? Que a gente já conhece e que está aí, né, tão difundida, que tem tantos recursos? Vamos pensar um pouquinho sobre isso.
E eu vou, junto com vocês, acessar lá essas opções do Office Online para a gente ter essa capacidade de entender melhor o que é que está acontecendo, o que é que está rolando. Então vamos lá para o Office Online. Estou aqui com o meu navegadorzinho aberto e essa página aqui, vocês podem ver aqui, ó, esse link Microsoft Free Office Online for the Web leva você para esta página onde a Microsoft informa que você pode usar gratuitamente Word, Excel, PowerPoint e muito mais com Office, simplesmente fazendo aí uma conta Microsoft, né? Antigamente a Microsoft tinha aquela conta Hotmail, que hoje não está mais em uso, né? Algumas pessoas ainda têm esse e-mail, mas acho que não tem mais possibilidade de criar. Agora você tem uma conta Microsoft que você pode ter um e-mail de qualquer lugar. O que você precisa fazer para usar gratuitamente é criar essa conta, que pode estar atrelada ao Google, pode estar atrelada a outro tipo de e-mail, tá? Não precisa ser um e-mail da Microsoft especificamente, tá? Então a gente pode até descer aqui para você ver, ó, ele tem falando do Word para o Web, tá certo? Do Excel para o Web, e o que a gente está procurando aqui, que é o PowerPoint para o Web, que é essa versãozinha gratuita que a gente vai ver aqui agora, tá bom? Então, para você fazer, você clica aqui nesse botão entrar, se você já tiver uma conta Microsoft, e até se você paga, digamos assim, a versão do Office 365, né, aquela que você consegue instalar e deixa aí no seu computador essa versão, né, cheia de desktop, cheia de recursos do PowerPoint, dos outros programas do Office, você também pode acessar essa opção online, tá? E ele vai salvá-la, para quem não sabe, né, a conta Microsoft, ela tem atrelada a ela um armazenamento online, vamos dizer assim como o Google na sua conta tem lá o Google Drive, que é onde a gente pode armazenar uma série de arquivos, e na versão gratuita do Google você tem um direito a 15 GB, né, de memória, de espaço lá dentro do Google. Aqui na Microsoft você também tem. Quando você paga, você vai ter o OneDrive, que é esse serviço muito parecido com o do Google Drive, onde vai armazenar os seus arquivos na nuvem, né? Mais do que online, acho que o termo na nuvem fica melhor para a gente entender. Então você vai anexar, né? Pode salvar. E aqui quando você usa o Office Online, você grava todos esses seus arquivos na nuvem da Microsoft, do OneDrive, que no caso da conta gratuita, é um pouco, aí eu tenho que botar aqui um dedinho na ferida. Dona Microsoft, o Google está dando 15 GB e você me dá só 5 no OneDrive? Que coisa, hein? Vou te contar, viu? Aí tá difícil de concorrer. Mas ok, ele te dá ali 5 gigazinhos para você. E que também, para os arquivos que são só do Office, dá para colocar muita coisa ali, tá? É bastante coisa você pode colocar. Então, olha só, você pode criar a sua conta Microsoft gratuitamente. E se você já tiver, você clica aqui em entrar. Ou então, se você não tiver, você pode se inscrever aqui gratuitamente, entrar ali numa página de inscrição. Eu já fiz aqui o meu login, tá? De uma conta gratuita que eu criei aqui previamente para vocês darem uma olhadinha. Eu já tenho a minha conta, eu tenho uma conta paga, é porque eu uso o Office aqui nos meus trabalhos, eu uso o PowerPoint nas minhas criações de apresentações, então eu já tenho a minha conta paga. Então eu criei uma outra conta gratuita para que vocês pudessem ver e ter essa experiência aqui do Microsoft Online. Então nessa outra minha aqui, ó, essa é a cara, né, do Office Online, que você vai ter aqui uma opção de comprar o Office, né, sempre vai ter isso aqui, e uma listagem dos arquivos que você está trabalhando lá dentro do OneDrive. Veja que aqui do lado ele me dá a relação de todos os aplicativos que estão disponíveis aqui nessa versão gratuita. Então eu tenho uma versão do Word, uma versão do Excel, uma versão do PowerPoint, uma versão do Outlook, que pode ser usado, né, para uma alternativa aí de gerenciador dos seus e-mails, tá? Tem aqui o OneDrive, esse OneDrive pequenininho de 5 GB, que você pode também colocar outros arquivos lá, além desses que estão gerados aqui. Uma versão gratuita do Microsoft Teams, OneNote, To Do, calendário. O Skype ainda está aqui, né? Ainda firme e forte, né? Todo mundo fala que o Skype vai acabar um dia, mas ele continua aqui. Vamos ver até quando ele vai aguentar, se ele vai sucumbir logo. Provavelmente ele vai ser engolido aí pelo Microsoft Teams, né? Que já tem muitas das funções do Skype. Mas vamos lá. Vamos ver, então, o que a gente quer aqui, que é
o PowerPoint Online. Como é que isso funciona? Então eu já abri aqui o PowerPoint previamente, tá? Aqui eu tenho um arquivinho até do que eu fiz de teste do PowerPoint, testando aqui as funcionalidades, para ter uma ideia. Mas vamos pegar um arquivo novo, né? Então eu vou abrir aqui. Nessa janela eu tenho o PowerPoint aberto, tá? Na sua interface PowerPoint. Veja que ele fica destacado aqui, ó, do lado esquerdo da tela. E aqui eu tenho a possibilidade de criar tanto uma apresentação em branco, como usar algumas dos modelos, dos templates gratuitos do próprio PowerPoint. Tá? Veja aqui, alguns são até parecidos com o da versão paga. Você pode até ver mais temas aqui, ó, apertando aqui do lado. Ó. Tem vários temas. Então, é um pouco aqui aqueles temas mais básicos, você pode explorar um pouquinho mais deles aqui, mas não é o caso aqui. Vou voltar e vou abrir uma apresentação em branco para vocês verem como é que é a interface, tá? Pronto, ele está criando aqui a minha apresentação. Veja que ele criou, igual, muito similar, né, o que ele faz lá no PowerPoint Desktop, ele faz a criação aqui de um slide em branco, né, que foi o que eu pedi, com os campos pré-formatados para eu inserir texto, se eu posso vir aqui fazer algumas inserções, é isso que a gente vai conversar um pouquinho agora. Aqui desse lado ele já te dá aqui a opção de você testar uma funcionalidade que ele chama de designer, que ele te dá algumas sugestões aqui, eu vou passar aqui, ó, só para você ver, tá? De ideias de design para slides, tá? Ideias pré-programadas pela Microsoft. Que na versão Premium, se você pagar pelo 365, vai estar disponível para você usar. Na versão gratuita, você pode usar isso por 3 vezes, tá? Até em 3 apresentações por mês, tá? Você poderia fazer isso. Não quero saber disso aqui agora, vou até fechar, não me interessa esse assunto aqui. Vamos ver primeiro as funcionalidades. Já fica visível para a gente aqui, já de cara, na hora que a gente abre aqui o PowerPoint, que há uma redução grande das funções que você tem na versão desktop do software. Veja aqui que eu tenho uma aba início, né? Lá a gente chama de iniciar, a página inicial, perdão, e você tem aqui algumas coisas e outras menores, né? Você pode até abrir elas aqui, ó, que ela fique aqui, ó, pronto. Dessa forma ele até parece mais com a opção que a gente tem no desktop. O que eu fiz foi vir aqui, ó, que é muito similar ao que eu tenho na versão desktop, essa possibilidade, né, de diminuir e de aumentar os menus. Veja aqui que ele tem uma versão até um pouco resumida do que eu tenho, né, lá na minha versão desktop, mas que tem as funcionalidades básicas do PowerPoint. Vamos explorar um pouquinho aqui essa interface. Veja aqui que eu tenho um inserir também, então eu posso colocar as imagens, buscar imagens, as formas daqui também estão aqui, ó, colocadas aqui no PowerPoint. Tenho a questão dos suplementos, também posso utilizar suplementos, posso usar Smart Art, mais uma função muito usada em apresentações que não está aqui, que é a possibilidade de você inserir gráficos na apresentação. Eu, pelo menos, não consegui identificar onde a gente consegue inserir um gráfico aqui. Tá? Apesar de você poder construir gráficos manualmente, digamos assim, com formas e linhas, aqui no PowerPoint, seria interessante você ter a possibilidade de inserir diretamente, aqui no seu gráfico, a possibilidade de ter o gráfico diretamente. Isso traz uma questão que chama, né, alguns que analisaram já previamente, alguns textos que eu li antes de apresentar isso aqui para vocês, que não tem essa integração como tem no PowerPoint Desktop entre o Excel e o PowerPoint. A gente até falou no nosso programa sobre gráficos, né, que quando eu ponho um gráfico aqui dentro da área do slide do PowerPoint, ele cria ou uma ligação com uma planilha existente do Excel, ou ele mesmo cria uma planilha ali usando as funções do Excel. Aqui ele não faz isso, então por isso não tem a inserção do gráfico por aqui. Você teria que ter a versão desktop para fazer isso, tá? Então não consegue inserir. Eu tenho mais algumas opções de desenho aqui que eu poderia usar, ó, como canetas e tudo para fazer. Design muito similar à versão que eu tenho no desktop. Tem aqui alguns temas, tá? A uma quantidade um pouco menor. Posso mexer no tamanho do slide. Tenho aqui como personalizar o tamanho, ó, aqui. Ele já faz um resumo até do que acontece lá no desktop. Mudar a tela de fundo. E aqui é aquela opção designer. A gente viu que ele te dá sugestões de layouts para os seus slides. As transições temos aqui também. Tá?
Nesse caso aqui está bem interessante, porque a maioria das transições que a gente tem no PowerPoint Desktop estão aqui, inclusive a transformar, que é aquela mais elegante, né, que a gente que dá para uma grande possibilidade de alterações, né, de animações aqui dentro do próprio PowerPoint. Então ela está disponível nessa versão online e gratuita que você pode usar, tá? E, claro, algumas possibilidades de customização são reduzidas. Então você tem aqui. Nesse caso, ele sai ganhando com a questão das transições do próprio Google Slides, que a gente deu uma olhadinha antes. O Google Slides tem poucas transições, então acho que não passam de 10 transições que a gente tem lá. E aqui eu tenho praticamente todas as transições do PowerPoint original, tá? Então você pode ter essa opção. As animações aqui você tem também, eu vou selecionar um elemento aqui só para a gente ver. Você tem quase todas, tá? Você tem aqui disponível, na verdade, todas aquelas já pré-programadas, digamos assim, para serem as de destaque. No PowerPoint eu tenho a possibilidade de fazer, né, de escolher algumas animações a mais que não estão nesse painel, nesse hall aqui que aparece para mim, então eu consigo ter algumas variações. Aqui eu vou ter as mais conhecidas, tanto de entrada, de ênfase, tá? E eu vou ter, claro, algumas opções para trabalhar com isso que vão estar aqui também, tá? E eu também não tenho uma coisa que aí é para quem quer mais mexer com animações, se você tiver muita coisa para fazer com animações, que é o painel de animações que eu tenho na versão desktop, não está aqui presente nessa versão online do PowerPoint, tá? Lembrando que essa versão você só consegue usar online. A versão gratuita você não consegue usar no seu desktop, né? Você não consegue instalar isso, você só com a versão paga, tá? E aí eu não tenho essa camada de controle, tá? É interessante dizer que apesar de não ter a animação, eu consegui pelo menos ter o painel de seleção, né? Ele aparece aqui uma forma um pouquinho diferente, mas você consegue ver aqui os objetos que são criados, que é muito interessante para você fazer, né? Saber quem é que está na frente ou atrás na tua composição, tá bom? Então vamos lá, vamos falar um pouquinho mais da apresentação de slides. Aqui eu tenho uma versão resumida das possibilidades de visualização. Lá no PowerPoint eu tenho mais possibilidades de visualização. Aqui no cantinho direito eu tenho, né, essa possibilidade, já está selecionada, que é o modo de exibição de edição, tá? Eu tenho o modo de exibição, né, dos quadradinhos, onde eu posso ver, né, que é chamado aqui de classificação de slides, que eu posso puxar um slide do outro, né, posso fazer, e o modo de apresentação direto, tá? No caso, se eu clicar aqui, ó, ele vai abrir uma apresentação em branco porque não tem nada. Então você consegue fazer a apresentação direto do navegador, tá? É um recurso legal que também tem nos outros, né? Então não poderia deixar de ter. Apesar de que, vou clicar aqui no ESC para voltar, eu não tenho aqui, por padrão, algumas possibilidades de exibição de slides, e aí já é para um nível um pouco mais avançado, tá? Que seriam de programar o tempo entre um slide, uma transição entre um slide e o outro, fazer com que ele inicie automaticamente. As possibilidades aqui não estão presentes. Tem uma aba de revisão, vou voltar aqui para o meu modo de edição, tá? Em que você pode verificar, né? Ele faz correção, você pode inserir comentários, tá? Aquela questão de compartilhar arquivos você também consegue fazer aqui dentro do próprio PowerPoint, né, online, tá? A seção de exibição, como eu já falei, tem o zoom, tem ajustar anel, tem a ajuda também aqui. Ele te traz aqui algumas novidades, né? A gente pode clicar aqui, ele te traz as atualizações mais recentes, ó, que ele nem me trouxe. Vamos ver se ele consegue fazer aqui, ó, tá atualizando, ó, as novidades, ó, que é de novo no PowerPoint Web, tá? Confira aqui, então você pode saber algumas coisas que estão rolando aqui no PowerPoint. Aqui um controle, né, mais específico do modo de apresentação, reproduzir desde o início ou reproduzir da tela, né? Você clicando aqui ele vai reproduzir do slide em que você está, e aqui também você fazer alguns comentários. Tá? Então essa é a versão online do PowerPoint. Você tem aqui até bastante possibilidade de fazer o seu design. Eu ouso dizer que muito mais opções que eu teria, e numa interface, digamos assim, mais amigável ou mais tradicional, que a gente está mais acostumado,
do que a do Google Slides, né? Então você tem aqui um ambiente bem interessante. Esse mesmo ambiente ele é adaptado também para versões de celulares e tablets, né? Muito similar aqui também essa versão online que você tem dentro dos aplicativos aí para Android, para iOS, você também tem algo muito parecido. Então esse é a cara aqui de uma certa forma do PowerPoint. Você pode vir aqui também, ó, e fazer algumas pesquisas para saber o que você pode fazer, né? Se tem alguma dúvida de alguma ação, você pode pesquisar aqui nessa barra principal, tá certo? Então esse aqui é o Office Online, na verdade esse aqui é o PowerPoint Online. Então vamos pensar uma coisa, quais são as grandes vantagens, né, de se usar essa interface aqui do PowerPoint Online? Primeiro que você pode acessá-la de qualquer lugar do mundo, você pode entrar, né, aqui, salvar no seu OneDrive, no caso aqui da tua conta Microsoft, e acessar e fazer alguma alteração de última hora, ou então criar, se você for numa conta gratuita, você pode criar a tua apresentação PowerPoint que vai estar compatível aí com os softwares da Microsoft no seu trabalho, onde for que você esteja. Então você pode criar sim essa possibilidade. A grande questão que a gente tem aqui é alguns recursos são mais limitados do que na versão paga. Eu dei uma olhadinha, acessando a minha conta paga online, tem alguns recursos a mais, mas que são assim mais específicos. De uma maneira geral, para o público em geral, ele até tem bastante recurso bem ok. A única coisa que me chama, né, são dois pontos na verdade, que eu já falei aqui, mas que pesam um pouco para mim, principalmente a impossibilidade de você incluir gráficos na tua apresentação. Então se você for fazer uma apresentação mais para o ambiente corporativo, ou uma apresentação que você precisa inserir gráficos para fazer comparações de números, estatísticas e tal, fica um pouco complicado. Isso lá no Google Slides você já consegue fazer de forma bem prática e ele já tem a integração lá com as planilhas do Google. Então você consegue fazer isso aqui, é um ponto, uma bola fora que a Microsoft deixou aqui. E falando em integração, exatamente dessa integração entre os softwares, né, da Microsoft, entre o Office, entre o Word, entre o Excel e o PowerPoint, né, esse triunvirato que compõe de uma certa forma o corpo principal do Office, que aqui você não consegue fazer essa integração, pelo menos não está disponível aqui de forma clara a possibilidade de você usar isso, né? Usar uma tabela para criar um gráfico. Isso ficou bem legal. Ficou bem legal não, né? Eu estou reclamando, falando que tá bem legal. Na verdade, ficou bem complicado aqui de fazer. Mas, der uma mão na roda, sim, é um serviço bem legal. E aí é o seguinte, vamos pensar, se eu tenho tantos recursos aí na versão gratuita, vale a pena ainda, né? Voltando para a nossa pergunta inicial, vale a pena ainda pagar pelo PowerPoint, ter uma assinatura do PowerPoint e ter ali alguns recursos a mais? Bom, eu vou parecer redundante, mas isso tudo depende do que você quer e do que você espera com a utilização do PowerPoint. O PowerPoint ele é a ferramenta, né? Ele não é a tua apresentação como um todo, como a gente sempre fala aqui. Ele é uma ferramenta muito poderosa, em que você tem muitas possibilidades de criação, de design nela. E na versão desktop, você tem a possibilidade, né? Eu já falei aqui só da questão dos gráficos, tem a questão de modelos 3D, que a gente já falou em alguns programas aqui, e várias outras possibilidades de edição que não estão na versão versão online, que é pelo navegador. Tá? Essas limitações podem afastar aqueles que querem um refinamento maior, tem mais possibilidades do PowerPoint. Mas para quem quer fazer uma apresentação mais básica, mais simples talvez, que não precise desses recursos, é uma alternativa legal. Né? Apesar de que me pareceu, apesar do o ambiente online do PowerPoint me pareceu muito mais amigável do que o Google Slides, mas o Google Slides tem alguns recursos a mais que você pode usar lá dentro de forma gratuita, que, inclusive inclusão de gráficos, tá? Que você pode colocar lá. Então depende muito do que você quer. Se você quer ter toda a experiência do PowerPoint, e eu posso te dizer por um usuário próprio, que é muito necessário para você fazer apresentações assim, às vezes mais elaboradas, que tenham efeitos diferenciados, vale sim a pena você ter a assinatura para você, especialmente se você tiver a possibilidade de pagar fazer o plano anual, em que você tem isso. A gente viu aqui, né, a diferença entre um valor e outro, o desconto é grande aqui, né, são mais de
quase R$50 a mais que você paga o ano todo pagando, mas se você não tiver condição, paga aí também os 36 e você vai ter vários recursos ali dentro. E aqui na conta gratuita, para quem não tem possibilidade, eu acho que atende, tá? Mas fique sabendo que você vai ter algumas limitações e isso pode te impactar de uma certa forma. Em algum momento você vai se sentir essa necessidade de migrar. Mas é um recurso muito bom. Eu acho que para quem quer mais do software, né, e tem essa necessidade, vale sim a pena pagar, porque infelizmente, né, infelizmente ou felizmente, não vou dizer que infelizmente, porque quem produz tem direito de receber por aquilo que produz. E a Microsoft faz atualizações constantes do 365 e muitas das novidades não vão para a versão online, né? Eles vão para a versão de desktop. Então as coisas mais novas, as atualizações, coisas que você pode, eu citei aqui do modelo 3D, você vai ver lá no desktop, não vai ver aqui dentro do PowerPoint. Então você vai ter uma versão mais simples, é uma versão light, vamos dizer assim, do PowerPoint, que de uma maneira geral pode te ajudar. É importante conhecer essas possibilidades e se você não tiver condição agora, nesse momento, de adquirir o PowerPoint, pode ser sim uma versão interessante, uma possibilidade de você já começar a utilizar, já usar alguns das dicas que a gente deu aqui, né, que eu estou dando, que vou continuar falando aqui nesse programa, aqui no Segredos PPT, nesse canal, para que você possa utilizar também. Muitas coisas que a gente fala aqui também são possíveis no PowerPoint online, tá certo? E aí, gostaram de conhecer um pouco mais sobre o PowerPoint online, perceber essa possibilidade gratuita que a Microsoft tem aí para que você possa utilizar também o Office, tanto o Word, o Excel e o PowerPoint, apesar de serem versões diminutas, mais enxutas, né, desses softwares consagrados de uso corporativo, de escritório até, e não só, né, a gente usa quase para tudo, né, um editor de texto a gente sempre precisa, uma planilhazinha ali, outra acolá, é bem interessante para a gente conseguir administrar algumas coisas e principalmente aqui para fazer os nossos slides, as nossas apresentações, tá? Então, se ficou alguma dúvida, se você quer que a gente fale mais um pouquinho sobre isso, deixa aqui nos comentários. Se alguma coisa chamou a tua atenção, como é que tá indo aqui o programa, se tá legal, se não tá, deixa aqui o seu comentário, elogio, crítica construtiva, por favor, deixa aqui pra gente. E também não se esqueça de compartilhar esse vídeo com alguém que você sabe que precisa conhecer aí essa versão gratuita do PowerPoint que você pode sim usar aí no seu computador diretamente do seu navegador, tá certo? Gente, muito obrigado por terem estado comigo aqui durante esse programa. Eu agradeço demais a presença de vocês. Um grandíssimo abraço. A gente se vê no próximo episódio de Segredos.ppt e fui!